Olá, milionários! Então, vamos agora discutir um pouco sobre criptomoedas, tá bom? Então, investimento em criptomoedas. Primeira coisa, o que são criptomoedas? Então, são moedas digitais descentralizadas, ou seja, sem intermediário, igual no sistema tradicional, onde você tem que obrigatoriamente passar pelo banco para poder fazer negociação com outra pessoa. Então, você pode, através das moedas digitais, fazer diretamente com outra parte o comércio. A ideia das moedas digitais seria que você ter uma descentralização do governo, você não ficar refém da tutela, do controle, melhor dizendo, do governo. Então, essa que foi a ideia inicial das criptomoedas. Bom, então, que utilizam criptografia, né, que é um sistema é, de segurança, né, matemática, uma área da matemática onde gera segurança através de senhas que são criadas. Então, você tem equações matemáticas muitas vezes bem complicadas para resolver, para poder destravar acesso. Então, por isso que é um sistema muito seguro, né? Então, usa criptografia para segurança e opera de forma independente de governos ou bancos centrais, como eu comentei, né? Por isso que é descentralizado. Elas existem exclusivamente na internet, são registradas em uma rede de computadores. Putz, aqui, se eu consigo melhorar aqui quando entra aqui na formatação, sai geralmente ruim, né? Então, na verdade, aqui está falando que você usa uma blockchain, que significa, né, cadeia de blocos. Cada operação gera um bloco nessa cadeia que é descentralizada, né? Então, pessoas externas fazem o controle. Então, no Bitcoin, por exemplo, é por mineração, e no Ethereum você tem, por exemplo, pessoas que deixam suas criptomoedas como garantia da operação que está sendo feita, né? Isso daí, você consegue, com isso, quem empresta seus Ethereums para que possa fazer negociação, é remunerado por isso. Então, um sistema diferente do minerador. O minerador também é remunerado por fazer esse trabalho de validar as operações do Bitcoin. Só que ele recebe, né, Bitcoin. Você pode receber Ethereum, né, também deixando suas moedas como garantia para as operações que você está validando. Tá? Bom, então, vamos continuar aqui. Para que servem as criptomoedas? Bom, então, só fazer um disclaimer, uma observação para vocês, que eu pesquisei através de IA para agilizar, né, a pesquisa, para preparar esse material. Na verdade, tem 6 meses que eu comecei a estudar novamente criptomoeda, até para atualizar, que tem muitos anos que eu tinha estudado sobre isso, e resolvi investir, comecei a investir em janeiro, né, então eu nunca falo sobre o que eu não faço. Eu dei um tempo e quero falar que tem muita coisa, muito assunto. Vale a pena vocês estudarem, tá bom? Então, passando aqui uma ideia, até porque eu estou falando em investimento de criptomoeda lá no grupo, então é importante vocês terem pelo menos uma ideia. E aí buscar mais informação, a gente interagir lá para poder, quem quiser também investir em criptomoeda, a gente poder avançar nisso, tá? Bom, mas vamos lá. Criados inicialmente como uma alternativa para pagamentos e transferências digitais, né? Quer dizer, as operações básicas do banco. Substituir, para você não ficar dependente de rede bancária, de governo principalmente. Podem ser utilizados como reserva de valor ou ativos de investimento. Então, basicamente, reserva de valor, você tem o Bitcoin, que eu falo sobre isso daqui a pouco. Tá? Por terem um mercado altamente dinâmico, e é uma observação que eu faço para vocês, então atenção, também são considerados investimentos de maior risco devido à sua volatilidade. O que é volatilidade? Volatilidade é a oscilação do preço. Eu, particularmente, não considero risco volatilidade, não. Eu acho o risco você comprar alguma coisa fora do preço, pagando mais caro, principalmente. Né? Pagando mais barato é uma vantagem. Mas eu acho grande desvantagem você comprar alguma coisa pelo preço que ela não vale, né? E você, com isso, perder dinheiro. Então, a perda de dinheiro, para mim, que é o risco. Se você compra uma criptomoeda aqui nesse ponto, né, tá, ela valoriza, depois ela cai, né, o menos se você comprar aqui no topo, né, a gente vai evitar comprar na massa. Por isso que eu falo que você comprou no preço bom. Ela valoriza, mas depois ela
desaba o preço, você não vai vender aqui. Então você não vai ter esse prejuízo. A gente fala que é prejuízo não realizado. Você vai esperar para vender aqui. Tá? Então, por isso, eu não acho que volatilidade é risco. Mas muitas pessoas no mercado consideram, como eu falei, pesquisei no IA para poder fazer essa apresentação e ver essa parte aqui, essa observação sendo feita. Eu estou fazendo comentários sobre ela. Então, tipos de criptomoeda. Então, acredito que eu peguei uma ideia, como eu falei com vocês, é um universo gigantesco, tá? Eu peguei para dar uma ideia aqui para nós do assunto. Tem muita coisa que você pode estudar e deve estudar. Bom, então, Bitcoin foi a primeira criptomoeda, né? E é reserva de valor. O que é isso? É um ativo que é considerado seguro, principalmente para os jovens. Né? O ouro agora é o Bitcoin, porque da minha geração para trás se considera que um ativo de segurança é o ouro, porque as pessoas acreditam nele. O ouro é uma pedra, mas as pessoas colocam confiança nela como fonte de valor, por isso que é reserva de valor. Então, para falar claramente para vocês, em período onde tem o conflito, igual a gente estava passando, do Irã com os Estados Unidos, o que acontece? As pessoas tiram o dinheiro de onde elas acham mais arriscado, bolsa de valor, criptomoeda, e colocam onde? Renda fixa, compram dólar, compram ouro. Então, ouro e dólar são ativos de valor. Então, o Bitcoin considerado um ativo de valor. Ele varia bastante o preço, né? Mas é considerado uma moeda segura dentro do mundo digital. O ouro também varia bastante o preço, o dólar varia preço também. Né? Então, são reservas de valor, porque se confia que tem valor. Como eu falei, o ouro é uma pedra, pô, mas as pessoas consideram que aquilo ali tem valor e o que vale na economia é a confiança. Né? Bom, o Bitcoin tem uma rede própria, funciona de forma independente e descentralizada, que é o principal. Ah, e outra coisa, ele é restrito, tá? Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui, gente, por favor. Consigo ampliar isso aqui. Deixa eu ver se eu boto aqui para mostrar. Tela cheia, ver se aparece. Não muda muita coisa, não. Tá? Então, aqui é uma observação que eu coloquei do Bitcoin, que não está aparecendo aqui, é que ele é restrito. Tem limite de bitcoins. Você não pode emitir mais bitcoins do que já existem, pré-determinados. Tá bom? Então, por isso, é uma moeda que não inflaciona. Isso é bom. Isso gera valor. Quando você começa a emitir moeda, a moeda perde valor, gera inflação. Então, quando eu falar que é uma moeda inflacionária, é isso. Ela não tem limite de emissão, consequentemente, ela tende a desvalorizar. A moeda igual ao Bitcoin, que tem limite de emissão, ela não é inflacionária, por isso que, sim, é uma reserva de valor. A tendência é aumentar o preço. Porque no mundo, quando você tem restrição, né, quando você tem, como é que a gente fala? Me fugiu a palavra. Quando você tem falta daquele ativo, então ele valoriza. Né? Então, a terra, por exemplo, é limitada. A escassez. Você tem escassez de terra. Então, ela tende a valorizar. O Bitcoin segue essa lógica. Tá? Então, peço desculpa mais uma vez, é quando passa do PowerPoint para cá, aí desconfigura. Bom, moedas digitais usadas para pagamento. Então, você vai ter, igual no mundo aqui não virtual, nós temos real, dólar, euro. Então, você tem lá o Bitcoin, ele pode ser usado. Então, eu botei que o Bitcoin Cash e Litecoin, né, também é uma criptomoeda que você pode usar para pagamento, como meio de pagamento. Você tem aí, putz, aqui saiu da formatação, plataforma de contratos inteligentes. Né? São contratos igual compra e venda. Aí você precisa ter um advogado, por exemplo, para fazer o contrato de compra e venda. Esses contratos inteligentes, a própria plataforma faz. Então, as duas pessoas interessadas, elas se unem diretamente para celebrar aquele contrato, não precisa ter um intermediário. Né? Então, você tem Ethereum aí, que é uma criptomoeda que eu acho muito importante ter. Bitcoin, eu acho que todo mundo vai investir em criptomoeda, tem que ter Bitcoin, como eu falei, é reserva de valor, é a primeira moeda, é segurança. O Ethereum é a segunda maior moeda que tem cripto e é uma rede muito promissora. O Ethereum ele não tem um limite de emissão, porém
a própria rede vai queimando Ethereum com o uso, ou seja, limita a quantidade de Ethereum disponível. Por isso que eu acho uma boa criptomoeda para se investir. Tá? Então, o Bitcoin tem muito a valorizar, até porque está na época de queda agora. O Ethereum tem mais ainda. Agora, cara, o Bitcoin é mais seguro do que o Ethereum, tá bom? Apesar das duas, eu acho que não tem problema. Você tem, então, na Ethereum, toques programáveis, né, que permite criar aplicativos descentralizados, DApps. E você tem Solana, tá, que tem esse símbolo aqui, focado em transações rápidas e baratas. Eu não gosto de Solana porque exatamente ela é uma moeda inflacionária, tá? Muitos têm, muitas carteiras que eu pesquisei tem Solana aí no mesmo nível de Ethereum, tá? Mas eu não tenho Solana e tenho vontade de ter, pelo que eu falei, é uma moeda inflacionária, a tendência é cair bastante o preço dela. Bom, moedas estáveis, stablecoins, né, são as moedas dos países. Então você pode ter real, euro, digital. Então você tem, por exemplo, o Tether, né, o SDT, que tem paridade com dólar, representa o dólar no mundo digital. Você tem, quando você vai para uma exchange, né, que é uma corretora, você pode comprar com real, sim, mas é difícil. Geralmente você tem que converter moeda. Então você converte para dólar, pode converter em dólar, comprar em dólar, ou você compra uma moeda dessa, uma criptomoeda igual Tether, e com Tether você compra outras criptomoedas. Né? Tem o USD Coin, USD, né, falando em inglês, Coin, que é focado em conformidade e auditorias regulares, também é dólar, como se fosse dólar também. Geralmente eu uso Tether, nunca usei essa daqui não, mas a ideia é ter paridade com dólar. Proteção contra volatilidade, na verdade é volátil, só que menos volátil que uma criptomoeda, né? Porque o dólar ele varia, por exemplo, só que não varia tanto como varia uma criptomoeda. Né? Mantém o valor estável. Né? Então, por exemplo, um dólar. Tá? Aqui, desculpa mais uma vez, sair de formatação quando passa aqui para a plataforma. Bom, antes de continuar, o que são tokens? São representações digitais de ativos, direitos ou utilidades registrados em uma rede blockchain já existente. Então, você tem a rede blockchain. Bitcoin é uma blockchain, tem uma blockchain. Tá? Você tem Ethereum, tem uma blockchain de Ethereum. Solana tem uma blockchain. Tá? São os blocos, a cadeia de blocos, como eu falei. Cada transação representa um bloco que fica registrado nessa cadeia. Então, essa cadeia é pública e, por isso, ela é auditável, você tem o controle. Quem teve aula comigo criticava muito as urnas eletrônicas, que elas não são auditáveis externamente. Você não tem como saber se ela está funcionando direito. As criptomoedas, elas têm como saber se elas estão funcionando direito. Por quê? Porque as blockchain, elas são públicas, tá certo? Então, você pode e deve conferir esses blockchains aí, que isso dá transparência à rede. Transparência significa segurança, gente, tá bom? Então, tem anonimato das pessoas que estão fazendo transação. Ótimo ter esse anonimato aí, mas a operação ela tem que ser clara. Tá? Então, essas operações elas são bem registradas nas blockchains. Tá? E aí, você tem, por exemplo, o que é tokenização? Pegar, por exemplo, uma ação da Bolsa de Valores e registrar numa blockchain, na blockchain da Ethereum, por exemplo. Você pegar um contrato de compra e venda aqui do mundo não digital e registrar na blockchain de Ethereum. Fica lá, é um ambiente seguro. Por isso que as criptomoedas elas estão com tanto potencial, porque antes era um mundo à parte. Tinha o mercado das criptomoedas e aqui o mercado tradicional. O mercado das criptomoedas faltava ter confiança, porque os grandes investidores estavam aqui no mundo real, tá bom? Por outro lado, o mundo real percebeu a segurança das blockchains e está migrando para esse mundo com força, tipo a BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, a Fidelity, que é um grande fundo de investimento americano, então, e outras mais, do mundo real, migrando fortemente, comprando bilhões de dólares em criptomoeda. E você tem grandes investidores também que saíram até do mundo tradicional e foram para o mundo cripto. Né? Então, esse ano é um ano assim, de uma virada muito grande que eu acho do mercado de criptomoeda. Então, acho que foi, entre aspas, uma sorte que eu, depois de tantos anos, né, nossa, 7 anos que eu fiz pós-graduação em finanças, eu resolvi investir em criptomoedas. Antigamente era muito incerto, difícil também para você manter segurança das suas criptos. Hoje é muito mais tranquilo, mais fácil.
e acho que o momento é igualmente propício. Tá? O mercado ainda tem muito a crescer. Então, eu continuo com o investimento em ações, né, mas eu comecei a investir um pouco em criptomoedas e gostei e aumentei o interesse e o investimento que eu faço em criptomoeda. Eu comecei com uma ideia de valor, já estou com 6 vezes mais do que eu pensei. Que é valor pequeno, porque eu não tenho muito dinheiro, não sou milionário, mas do que eu pensei em investir, já aumentei 6 vezes. E vou aumentar mais, tá certo? Então, até eu dei uma parada de comprar ação por causa disso. O dinheiro é limitado, você tem que priorizar alguma coisa, eu priorizei criptomoeda. Foi outra coisa também, como eu estava montando uma carteira de ações, eu não tinha como estudar ação e estudar criptomoeda, já que eu trabalho, né, minha principal fonte de renda não é investir no mercado. Então, isso aqui eu faço como um complemento, até como hobby também, eu gosto, ele é interessante, aprendo bastante. Um hobby lucrativo, um hobby que gratifica, mas eu faço nos horários vagos. Então, eu investi em ação, se eu não investi em fundo imobiliário, comecei até a investir um tempo em fundo imobiliário e ação. Como eu falei, não tinha tempo de estudar os dois, então eu fui estudar ação, e o meu dinheiro também era curto para poder investir em tudo. Você não vai ter um bom resultado investindo pouco, quanto mais você investir, melhor. Então, o meu dinheiro já é pouco. Se eu fosse dividir em várias coisas, eu não ia ter um resultado é, tão exponencial como se eu focar em alguma coisa. Então, como eu já investi bastante, tem anos que eu já invisto, né? Já tem 8 anos e meio que eu invisto no mercado de ações, eu parei esse ano e foquei mais, não parei de investir em ações, mas eu foquei mais em criptomoeda. E espero fazer isso um tempo até eu ter um capital robusto investido em criptomoeda. Aí a gente para analisar o próximo passo, tá bom? Então, voltando aqui, então tokens vão ser representações de ativos, direitos. Então, ativo pode ser, por exemplo, você tem uma casa, você representa lá no token essa casa, tá bom? Direito, você tem um contrato, você vai registrar na, na blockchain, tá certo? Você tem, por exemplo, uma carteira de identidade, você registra na blockchain, então vira um token, tá? Então, isso que é token. Bom, tokens de governança. Tá? Então, você tem aquelas criptomoedas que permitem decisões coletivas. É como as ações com direito a voto. Eu já expliquei para vocês lá no quarto encontro do nível iniciante que quando você tem ações ordinárias, você tem direito a votar em assembleia de acionistas, dependendo da quantidade de ação que você tem, obviamente. Né? Uma ação não vai te dar esse direito, mas dependendo da quantidade que você tem, você vai poder ir lá e votar. Né? Então aqui, essas moedas garantem isso. Tem o swap, que é a Uni, né? Que eu gosto bastante dessa moeda, tá? Controla as cegas da maior exchange descentralizada, por isso que eu gosto muito dela. A BlackRock investe nela. Então como eu sou bobo, mas não sou tão bobo, eu migro então para onde está os tubarões. A BlackRock está aqui, eu estou junto. A AIV também permite votar em regras de protocolo de empréstimos digitais. Tá? Também é uma plataforma interessante, também gosto dela. Então, por isso eu citei as duas aqui. Tá, apareceu lá na pesquisa, eu citei, porque exatamente eu gosto delas. Bom, toques de utilidade. Tá? Então, oferece acesso a serviços ou funções específicas dentro de uma plataforma. Por exemplo, link, né? Usado para pagar por dados externos enviados à blockchain. Então, está aí, Chainlink, né? Gosto dessa moeda. Tem BNB, que é Binance Coin. Né? Binance é uma das maiores exchanges do setor. Eu gosto da Kraken, usa Kraken, tá bom? Escreve com K, Kraken. Agora tem a Binance, uma excelente também corretora. Acho que a maior do mundo é a Binance. Tem a. Putz, eu sou ruim de nome. Enfim, existem outros, mas essas duas são muito boas exchanges, tá bom? E eu uso a Kraken porque ela estava dando airdrops. Airdrops são prêmios, vamos dizer. Você pode converter esses airdrops que você receber no futuro ou em alguma coisa, alguma vantagem. Tá? Como se fosse, não um bônus, mas são prêmios. Né? Você vai, participa e ganha lá airdrop. E é uma plataforma muito segura, por isso que eu a estou usando atualmente. Agora tem a Binance, é muito boa. O airdrop, quando ela fez, ela depois transformou em BNB. Então se virou dinheiro, né? Então, resumidamente. E tem gente com muita grana com isso aí. Então,
um ponto que eu vou falar, quando você for escolher uma criptomoeda, for escolher uma plataforma para usar, uma exchange, né, que a gente fala para usar, escolher uma que dê vantagem para você, né? Quanto mais vantagem, melhor. Tem cartões também que você pode ter dessas corretoras e tal, então vale a pena fazer uma pesquisa e ver se vale a pena para você, né? Tirar vantagem de outras maneiras. Né? Moedas de privacidade mantêm anonimato, né? Oculta valor e o endereço de quem movimentou. Tá Monero, né? Transações totalmente indetectáveis. A Zcash permite escolher transações públicas ou privadas. Tá? Mais uma vez, desconfigurou aqui e atrapalhou. Eu não tenho nenhuma dessas duas aqui, não conheço muito essa área, não nem vantagem para isso aí. Tem moedas de meme também, meme coins. Né? É meme mesmo, a gente ouve falar aí. É alguma figura, alguma uma ação que foi engraçada e ficou registrada. Né? Então tem esse cachorrinho aqui, ó, que virou um meme, né? Então, o primeiro meme coin, inspirado no meme do cachorro Shiba, tá? Dogecoin. E Shiba Inu também, token criou uma ação própria com finanças descentralizadas, também é baseado no cachorrinho aqui. Então, isso aqui é mais criados com base em piada da internet, movidos pelo engajamento de comunidades. Tá? Então, o valor delas está. Tem Pepe também, estava vendo um dia desse. O valor de alguma coisa está o quê? No que as pessoas acreditam que tem valor. Então, enquanto pessoas estão usando, passa a ter valor e passa, né, a ser interessante. Só que aqui são bem apostas mesmo, porque, como eu falei com vocês, tem que procurar alguma coisa que tenha valor para poder aquela criptomoeda, no fim das contas, justificar a existência e poder cair no uso das pessoas e valorizar. Então aqui são mais apostas mesmo. Legal, se você quiser gastar um dinheiro da pinga e tal, dinheiro que você possa perder, beleza, ganhar aí, ó, ótimo. Mas como investimento é bom você procurar valor nas coisas. Então em investimento eu não investiria em meme coin. Bom, sugestão aqui, como investir, na verdade, é uma sugestão. Cada um tem que criar seu estilo. Não quem sou eu para falar como tem que investir se eu não sigo boa parte do que ensinam por aí? Bom, então, de novo, ó, sugestão. Tá? Então, aí as pessoas falam no máximo, aqui pessoas especialistas, né, vamos falar assim, falam em você investir 10% do seu investimento em criptomoeda. Pô, mas tem gente que investe 100%. Quem sou eu para falar quanto você tem que investir? Mas, como é um ativo considerado de risco, então sugere-se que você coloque no máximo 10% do seu investimento. Tá? Bom, aqui também, de novo, como existem várias criptomoedas, então eu sugiro aí que você invista em até 10 criptomoedas. Vocês já sabem que eu sou a favor de concentrar, tá? Mas, não sei se é porque eu ainda estou aprendendo sobre esse mercado, ou esse mercado ainda não tem um valor muito claro mesmo, diferente de uma ação. Eu chego lá e aumento pesadamente minha posição em PetroRio, porque eu sei que ela é muito segura, ela é uma excelente ação, ela não vai me decepcionar. Aqui eu não sei muito se eu posso fazer isso. Então eu pesquisei e trouxe uma sugestão, né, de como você podia distribuir esse investimento seu. Eu para mim, cara, quando eu não tenho 10 criptomoedas não, tá? Atualmente eu estou com 7 criptomoedas, 7, 8, tá? Que eu já achei muita coisa. Mas como existem várias criptomoedas, eu peguei quanto que eu tinha para investir e dividir, né? Atualmente tem 8 criptomoedas. Bom, veja só, Bitcoin reserva de valor, então você investe na segurança. Isso aqui é uma carteira conservadora, não é uma carteira ultra agressiva, não. Então você vai e coloca em Bitcoin, Ethereum, que são criptomoedas que você pode contar. Tá? Que são, para mim, elas são muito seguras, são top das criptomoedas. Então você vê 55% aí, tá, nelas. O SDT é para você ter reserva, você investir em dólar, inclusive porque o real é muito mais fraco do que o dólar. Então você investe em dólar comprando essa criptomoeda. Com essa criptomoeda você compra outras criptomoedas. Então você deixa lá isso aqui como se fosse sua reserva de oportunidade. Tá? Uma queda boa de criptomoedas, você tem dinheiro para poder comprar. Então, algumas exchanges, você pode deixar esse dinheiro, inclusive, aplicado. Tem exchange que paga aí
um valor de juros anual, bem interessante para você deixar o dinheiro aplicado. Né? EI, né? Escreve, só assim, essa remuneração, EI, PI. Então, ele salva isso daí. Você escreve API, né? Essa é uma remuneração que dá para você deixar aplicado lá o dinheiro. Você pode tirar a qualquer momento. Então, é interessante ver isso daí também. E você, então, tem aí 2 criptomoedas, você compra mais aí umas 5, 6, 7, 8, depende aí do que você quiser aplicar. Então, acho que fica de bom tamanho você fazer isso daí, tá bom? Ou até menos também. Então, até no máximo. Tá? Eu estava vendo uma carteira de uma casa de análise, que eu até assinei, eles me ofereceram uma promoção, eu já assinava relatório de ações, aí eles ofereceram lá, aí eu paguei lá um valor lá, a mais, para poder ter a carteira de criptomoeda. Né? Aí ele vem Bitcoin, Solana, que eu já falei que eu não gosto, que é inflacionário, por isso que eu não trouxe, Ethereum, aí era acho que 35 Bitcoin, 20% de Solana, né? E aí você tinha 15% de Ethereum, então já dá 50, 70, né? 20% do USDT, e aí era 5% Hyper, 5% Ondo, 5% Ave, né? Eu falei para vocês ali, com você ali atrás. A, V, E. Então, essa distribuição dele, mais ou menos isso daí, tá? Passou até de 100% que eu falei, mas é mais ou menos essa distribuição aí, tá bom? Mas eu peguei, considerei isso aqui interessante para sugerir. Então, como eu falei, uma sugestão, você vai e faz isso, da maneira que você achar melhor. Bom, o que mais? Tá, então você aplicou, você faz o quê? Uma gestão ativa. Você vai variar frequentemente, deve manter ou não a criptomoeda. No caso, para mim, você tem que pesquisar se tem valor a criptomoeda. Você vai estudar antes de você investir, igual você faz com ação. Então, o conhecimento que você já aprendeu, investimento em ações, ele não é perdido. Pelo contrário, você vai aplicar agora para investir em criptomoeda. Tá? Então, você vai pesquisar, acho que vale a pena investir nessa criptomoeda. Então, você vai comprar e vai analisar. Aí você vai acompanhar mais o mercado, porque, por exemplo, atualmente nós estamos em baixa no mercado. Então, o Bitcoin está muito barato, o Ethereum está muito barato. O que é muito barato? Pô, o Bitcoin ele pode aí aumentar, dobrar de preço, pelo menos. Tá? E Ethereum aí, meu Deus, pode também pelo menos dobrar, aumentar 2 vezes e meia, né? No mínimo. Tá? Você analisando o preço de mercado, você vê as médias históricas mesmo. Tá? Entra no Google lá, joga Bitcoin, joga Ethereum, vê o gráfico de preço, você vai ver que, em relação às máximas, está bem abaixo. Tá? Na verdade, para mim, como eu disse, que mais players, né, que são, mais participantes vão entrar no mundo de criptomoeda, com essa junção do mundo não digital com o mundo digital, a ideia é valorizar muito as criptomoedas, então vai passar disso. Tem gente que calcula, vários aí analistas calculam que na melhor das hipóteses, vou falar de novo, na melhor das hipóteses, o Bitcoin daqui a 5 anos, vai ter $500 mil. Está por volta de 60 mil atualmente. Então, vocês veem aí o potencial de crescimento que tem. O Ethereum de $1.500, $1.700, que chegaria a $12 mil. Veja só. Então, um potencial assim, gigantesco de valorização. Né? Então, por isso que você vai avaliando e a ideia é manter por longo prazo. Aí, o que acontece? O caso lá que eu divulguei no grupo lá, aquela Velvet, que eu comprei, tem um potencial, por isso que eu mantenho ainda, tá? BlackRock está por trás dela também, tá certo? Investindo nela. Então, o que acontece? E a Binance também investe nela. 2 gigantes aí investindo nela. Então, quando ela fez 100% de lucro, eu vendi o que eu tinha investido, deixei o resto. Né? Então, tinha lá X, passou a ter 2X. Eu vendi X e continuei com X.
Aí, quando chegou em 1.200% de valorização, eu vendi mais X, tá bom? E aí ela despencou, caiu 60%, despencou. Eu mantive, porque eu confiava que ia ter potencial. Aí ela aumentou agora, essa semana, de novo, vocês viram que eu botei no grupo, deu 900% aí de valorização. Eu vendi mais 2x. Então, na verdade, eu já vendi 4x. Eu já tirei meu investimento e já lucrei 3 vezes em cima do meu investimento e ela ainda está na minha carteira de criptomoeda. Então, isso é uma sugestão também, tá? Como você gerir. Vai ter gente que vai, não, deixa aí até o final. Só que eu não sabia se o preço podia voltar como ele voltou. Então, por isso, quando ele voltou, antes dele voltar a primeira vez, eu vendi uma parte. Quando ele voltou, eu mantive, que era boa. Aí continuei com 200% mais ou menos de lucro. Aí depois subi para 300%. Eu pensei em vender um pouquinho mais. Falei, não, deixei. Já tirei meu investimento, já tirei lucro. Então, mesmo se isso for zero, eu não perco mais. Deixa aí que eu confio. Essa criptomoeda é boa ainda. E aí o que acontece? Deu 900%. Aí eu vendi mais um pouco. Deixa lá, porque eu ainda continuo achando uma boa criptomoeda. Tá bom? Agora, tem a outra, a Harvest, se não me engano, que ela começou a valorizar bastante. Eu botei $3, né, só para ver qual é, só para brincar. Ela valorizou 60%, depois ela despencou. No final, ela caiu 95%. Ela está na minha carteira até hoje, lá $3, vai, deixa ela quieta lá. Vou vender, fazer o que? Nem quase zero, né? Chegou o dinheiro que eu coloquei nela. Então, é por isso que você faz lucro quando você tem oportunidade. Eu entrei, já estava na alta já dessa Harvest. Então, eu não sabia quanto podia dar, porque eu botei $3 só para brincar, só para aprender. Botei $3 só para pagar a lição, entendeu? Mas aí, então, minha sugestão é essa daí. E aí você fixa um alvo para venda toda vez que a criptomoeda valorizar. Igual eu falei, pô, deu 1.200. Qual era meu alvo? Meu alvo era deixar. Eu já tinha tirado quanto que eu tinha investido, tinha tirado lucro. Só que com 1.200, eu falei, caramba, já é uma valorização razoável. Né? Tirei mais um pouco de lucro. Ela despencou. Mantive. Como eu falei, achei que ela era boa. Deu 900%. Eu vendi mais um pouco. Se ela der 1.200 aqui, é ótimo, porque eu ainda deixei lá, ainda tem lá. Deixa valorizar mais. Agora eu pretendo deixar ela um bom tempo aí. Tá? Se eu for vender mais agora, só se ela valorizar mais 1.000%, e assim vai. Né? Não vai valorizar eternamente. Né? Tem uma hora que ela vai cair. E se ela estiver boa, eu até compro mais quando ela cair, dependendo de quando ela cair. Então, isso que significa, primeiro, realizar lucro. Tá? Eu, nesse pouco tempo aí que eu estou investindo em criptomoeda, como o mercado que ele oscila bastante, bem diferente de ação, com ação é mais difícil você ver isso. Você não tem uma. Igual essa semana, valorizou 700%, pô, em menos de 7 dias, essa Velvet. Isso não existe em mercado de ação, eu nunca vi, pelo menos. Tá? Então eu vi muito agora gente reclamando, pô, eu assino aí com alguma pessoa, é, indicação de criptomoeda, eu comprei, despencou, perdi o dinheiro que eu tinha, mas a pessoa faltou que ela realizar lucro. Então, talvez não, com certeza a indicação que ela pagou foi boa. Né? Ela paga uma indicação profissional, não é indicação, é palpite. Né? Como eu falei, tem profissionais que oferecem serviço. E eu vi na rede social, eu vi no Instagram várias pessoas reclamando, xingando, porque tinha perdido dinheiro. As pessoas estão erradas, pô. Então, deu a valorização, realiza o lucro. Então, a pessoa ficou pensando que ia subir para sempre, subiu bastante a criptomoeda que lá o mentor dela indicou, e depois despencou. Aí a pessoa não realizou o lucro, pô, perdeu o dinheiro. Então, por isso que é importante você ter a base de investimento, por isso que é importante você ter estudado sobre ações, porque o racional de investimento é o mesmo. Eu já falei com vocês também, quando eu invisto em ação, a Taurus, por exemplo, que ela despencou aí nos últimos tempos. Mas, pô, eu comprei a 4,50. Ela chegou a valer R$ 26. Quando chegou a R$ 21, eu vendi 30% das minhas ações. Eu compensei tudo que eu já paguei. Depois eu ganhei 30% de dividendo em cima. Pô, então, tô no lucro. Aí a ação, depois de 26, ela caiu. Eu cheguei a comprar 11, 12, achei que estava barato. Ainda ela caiu mais ainda. Tá certo? Mas já comprei mais barata também, já comprei dia 4,50 de novo, um dia desse eu comprei. Acho que ela caiu um pouco mais, ela já subiu. Então, eu já realizei lucro. Estou preocupado. Ela é uma boa pagadora de dividendos. Ela está passando um momento difícil agora, a Taurus, né? Por causa da questão do governo, que mudou, né? O governo Lula veio e atrapalhou o mercado de armas nacional.
E a questão dos Estados Unidos, né? Tarifa no Brasil e tal, isso prejudicou muito a Taurus. Ela caiu bastante o preço, aproveitei quando eu tive a oportunidade, comprei mais, tá bom? Mas eu tenho confiança nela, por isso que eu mantenho. E já realizei o lucro nela, então também se ela implodir a fábrica, perder todo o valor, eu não perco dinheiro. Tá? Isso significa realizar lucro, tá bom? Bom, aplicar o aprendido, você já tem bagagem, né? Porque vocês estão nessa turma avançada agora, né? Vou chamar, que era antes avançado, chamar de intermediário. Agora, essa daqui, avançada, sofiscar os investimentos. Então, como eu já falei, você vai escolher algo que representa valor, tá? Você vai sempre escolher alguma coisa que esse valor vai trazer valorização, vai trazer utilidade, e essa utilidade vai trazer valorização para a criptomoeda. Você não vai investir em criptomoeda que não tem limite de emissão, que eu já falei com vocês, são inflacionárias. Tá? Essa é uma regra da economia. Você botar máquina de dinheiro para rodar é você gerar inflação. E a inflação o quê? É perda de valor. Por isso que eu não aconselho vocês comprarem moedas que lançam infinitamente outras moedas em circulação. Né? Tem aí, não sei se foi BNB que eu estava vendo, que vai lançar 1 bilhão de criptomoedas por ano. Não, acho que não, desculpa, BNB não, é Solana. Solana lança 1 bilhão de criptomoeda por ano, cara, é coisa pra caramba isso daí. Ou seja, você vai diluindo o valor da criptomoeda que você tem. Por isso que eu nem cogito, cara, ela. Bom, atenção às oportunidades de ganho. Então, eu já comentei com vocês, airdrops, né, que são premiações para você poder utilizar, por exemplo, a plataforma. Você ganha bônus quando você abre conta também. Presta atenção nisso daí. Né? O que é Stalk? Stalk é você poder colocar suas moedas, igual aluguel de ação, que eu expliquei para vocês, também tem aluguel de criptomoeda, você é remunerado por isso. Então, você vai fazendo uma renda extra, isso é importante. Tá? Eu já vi grupo aí de pessoas que até indiquei para vocês, né, da Kraken, Airdrop, que ganharam, quando teve BNB, ganhou muito dinheiro, cara, com o drop da BNB, na época que teve. Então, por isso é a oportunidade. Você não ganha nada, desculpa, você não perde nada por ter esse airdrop, você pode ganhar muito. Tá bom? E, de novo, a regra de ouro do investimento: comprar barato e vender caro. Tá? Então, eu não sou da linha de especulação, eu penso em renda passiva. Não mudei meu pensamento. É de cada um, não estou falando que eu sou certo, que os outros são errados. Tá bom? Então, eu gosto de ganhar dinheiro, sim, com operações. Mas, para mim, ganhar o dinheiro é uma parte. Eu tenho que fazer o quê? Colocá-lo para ter valor, quer dizer, renda passiva. A minha ideia é ter renda passiva que me dê folga financeira, que me dê conforto financeiro. Eu quero me aposentar através dos meus investimentos. Eu não quero ganhar muito dinheiro, gastar muito dinheiro e ter que ficar continuando ganhando muito dinheiro porque eu gasto muito dinheiro. Isso para mim não é uma lógica inteligente, não. Aí vai lá para quando a gente estava fazendo a turma iniciante, quando falamos de passivo e ativo. Aí tem um livro, Pai Rico, Pai Pobre, que ele define isso aí como uma corrida dos ratos, que é a pessoa sempre, quando ela aumenta a renda, ela gasta mais. Então você nunca chega a lugar nenhum. Você não consegue preparar seu futuro, porque você ganha e gasta. Você tem que ter sempre uma sobra para poder investir. Renda passiva. Né? Fazer o dinheiro trabalhar para você. Lá fala isso nesse livro. Na verdade, é uma coleção, Pai Rico, Pai Pobre. Mas o primeiro livro, ele basicamente ensina isso. Para mim é o mais importante também, de passagem. Eu tive 3, eu comprei e li 3 livros desse. Pai Rico, Pai Pobre, mas o primeiro, para mim, realmente passa a ideia que é um mantra do mercado, é um livro clássico do mercado. Tá? E o que é a gestão ativa? É você olhar. Eu não fico toda hora olhando minhas criptomoedas, não, mas 3 vezes por dia eu olho, até porque quando as explosões de uma hora para outra de preço, eu tenho que estar acompanhando, não tem gatilho que me avise, não tem ninguém que me avise, entendeu? Não recebo mensagem que a moeda está disparando. Tá? Com ação, não. Com ação, eu olho uma vez por dia, às vezes 2, 3 vezes por semana, né? Porque a volatilidade é muito menor, volatilidade de oscilação de preço. Para mim, como eu falei para vocês, também isso não é risco. Para mim é risco você depender do dinheiro. Você pega um dinheiro que você precisa e coloca no mercado de ação, ou criptomoeda, um dinheiro que você pode precisar amanhã, aí eu acho que está errado. Porque você coloca, tá aqui o preço da criptomoeda. Se ela cair amanhã, você precisar, você perdeu o dinheiro. Tá?
Então, por isso que eu não acho que é bom colocar um dinheiro que você precise, não. Então, para isso, você tem que deixar lá na renda fixa, com liquidez diária, você poder sacar a hora que você quiser. Né? Bom, ou eu particularmente eu tenho em renda fixa, mas eu já fiz muitas vezes também vender a ação que está valorizada, usar o dinheiro no momento de aperto. Aí depois eu, quando cai a ação, eu recompro aquela ação que eu vendi. Estava mais valorizada, estava no lucro, né, para poder usar em alguma coisa, tá? Mas é que eu sou fominha, estava até conversando com meu querido amigo Israel, que eu não consigo, esse ano que eu consegui fazer reserva de oportunidade, que eu fazia reserva de oportunidade, desculpa, não tem nem reserva de oportunidade, é reserva de emergência. Porque reserva de oportunidade, por tanta coisa barata que eu gastava rápido em reserva de oportunidade. Eu não conseguia deixar esperando cair a ação, porque já tinha tanta ação barata que eu comprava tudo. Reserva de emergência eu pegava também, comprava tudo em ação. O preço está barato há muito tempo. Então, minha esposa até ela brinca comigo porque eu sou viciado em ação. Eu acredito que eu sou. Sou realmente ação barata, eu sou viciado mesmo em comprar. Se eu tenho dinheiro, eu compro mesmo. Né? Esse ano eu consegui deixar um dinheiro para lá. Mesmo assim, eu já peguei um pouco as reservas de emergência para fazer investimento. Né? Mas, enfim, e aí, então, gestão ativa é isso, é você, não é ficar louco toda hora olhando, mas você manter contato, né? Manter a análise de que você investe, para ver, para tomar atitude, eu falei, tá subindo bastante, eu vendo um pouco. E o que eu vendi, eu já reapliquei em criptomoeda também. Eu quero ter eu coloquei um limite não vou falar, uma meta, limite não, uma meta, de quanto que eu quero ter em cada dessas criptomoedas que eu tenho. Tem que ser um valor que, quando deu uma explosão dessa, que deu de 1000%, legal, ganhei dinheiro. Mas não é um dinheiro que mudou minha vida, eu quero um dinheiro que mude minha vida. Então eu vou aumentar minhas posições aos poucos em criptomoeda. Como eu não tenho dinheiro, né, para chegar e colocar logo tudo que eu quero, todo mês eu faço força de economizar, eu vivo, eu saio. Agora mesmo eu ia gravar esse vídeo mais cedo, aí minha filha me chamou para sair, para comer um cheesecake, vamos lá, fui acompanhá-la, acompanhei a família, então fui lá com ela, comi um cheesecake, voltei, isso que eu estou gravando agora, já era para ter feito a gravação, né? Mas então a gente vive também, então passeio, eu compro uma boa comida, uma boa bebida, você vive também, compro roupa também, né? Então tá precisando de roupa, compra, ficando com roupa viciada, para poder ser miserável e comprar ação, você também tem outras coisas para fazer. Tá bom? Aí tem aniversário de fulano, Beltrano, você compra presente, não vou chegar sem presente, não vou levar nada, tem que guardar para comprar ação. Você tem despesas, entre aspas, obrigatórias, tá bom? Além de água, telefone, aluguel, enfim, internet. Além disso, você tem outras obrigações sociais, tá? Mas, na medida do possível, você se disciplinar para estar investindo, né? Gerar sua renda passiva, gerar sua independência, não só financeira, mas até mesmo de vida mesmo. Você não ser escravo de governo, por exemplo. Tá bom? Então, essa gestão ativa é para isso, para você acompanhar o que você está fazendo, né? Não ser pego de surpresa pelo mercado. Bom, e é isso aí. Obrigado. Tá? Passei uma ideia, assim como o investimento em ação, que é um universo de informações, então, criptomoeda mais ainda, até porque eu estou reaprendendo. Eu estudei há 7 anos atrás, muita coisa mudou. Eu não pratiquei também, como eu falei, eu não gosto de falar sobre o que eu não pratico, tá bom? E qualquer coisa, coloca lá no grupo. Quem já investe também, ajuda lá, interage, fala a experiência que tem. Arthur, né? Já até citei lá na sala lá que investe em criptomoeda. Citei para a turma desse ano lá da metalurgia. Né? Então, fala lá. Israel também, pode botar aí. Quem mais investir em criptomoeda, tá bom? A gente vai caminhando junto aí. Porque, no final das contas, nós somos a soma das pessoas que a gente convive. Tá bom? Então, valeu, abraço, até a próxima. Em breve, eu vou fazer também o que eu já devia ter feito, mas é porque eu vou, na empolgação, vou fazer uma apresentação sobre Value Investing, vou explicar também. Mas, basicamente, você já tem ideia do que é, só vou dar uma aprimorada mesmo, tá bom? Valeu, até a próxima.